Mas, gente, acho que finalmente a gente chegou no último vídeo da minha série do meu primeiro mochilão pela Europa sozinha, que foi uma experiência maravilhosa pra minha vida. Esse vídeo, eu acho que, pelos tópicos que eu vou trazer aqui, ele vai ser um pouquinho mais rápido. Porque depois que eu saí de Verona, depois que eu saí da Itália, se iniciou a minha corrida para o Natal, para que eu chegasse no Brasil e curtisse o Natal com a minha família. Então foi um pouco de loucura aí. Eu não passei tanto tempo em Londres, depois que eu voltei de Verona, para poder partir para o Brasil. Então vamos lá, vou começar a contar como é que foi. Quando eu saí de Verona, eu saí pelo aeroporto de Verona, que não é um aeroporto grande, apesar de ser internacional, e ter voos ali pela Europa. Ele não é um aeroporto, assim, gigantesco. E eu saí com a Ryanair de lá. Eu voei com a Ryanair, que é aquela companhia que todo mundo fala que é o busão aéreo, sabe? Que são aquelas companhias low cost. Então, deixa eu fazer uma adendo aqui antes de eu começar a contar a história de fato. Continuar contando a história. Aliás, eu já comecei. Eu tô percebendo que eu tô falando um pouco mais pelo nariz nos vídeos, mas é porque eu tô gripada. Então, aqui em São Paulo, nos últimos dias, esteve muito frio mesmo, e eu tenho rinite. Quem mora em São Paulo, a maioria da gente que mora aqui tem rinite. Então, por isso eu tô com a voz mais anasalada e tá difícil de falar, e eu tô tentando editar nos vídeos, mas eu sei que ainda sai, talvez vou fazer o melhor pra pronunciar as palavras e me fazer ser compreendida por vocês. Enfim, vamos lá. Saí com a Ryanair de lá, foi uma experiência, assim, eu entendi o porquê é low cost, porque realmente eles vendem raspadinhas dentro do avião, eles e tudo que eles passam oferecendo no avião é para ser comprado e que a gente precisa consumir, uma água, um suco, um salgadinho, tem que ser comprado lá dentro com eles. Ou você pode levar seu lanchinho, obviamente nada te impede, mas lá eles fazem essas vendas desses produtos deles pra ganhar, onde eles não ganham com as passagens baratas, que tem muita passagem, muita promoção de passagem com eles sim, isso eu tenho que admitir. Então eu achei que eu ia chegar no aeroporto de Heathrow, Londres Heathrow, que foi o aeroporto que eu cheguei quando eu parti do Brasil pra Londres, mas não, eu cheguei no aeroporto de Stansted, Londres Stansted. Chegando lá eu passei praticamente umas 2 horas na imigração pra poder passar, porque o agente de imigração estava funcionando só um guichê, e ele passava 20 minutos com as pessoas que estavam na fila para poder verificar todos os dados, passagem, conta bancária, onde ia ficar, etc e tal, tudo isso. Confesso que até eu fiquei bem paciente na hora que eu estava lá com ele, caramba, porque tá demorando tanto, sabe? Eu já tinha chegado tarde, eu não tinha tanto tempo pra aproveitar Londres quanto eu queria ter aproveitado. E aí quando chegou a minha vez, ele, né, fez as perguntas, e eu precisava comprovar as coisas, eu tinha impresso o lugar onde eu ia ficar, a minha passagem de volta para o Brasil, só que eu sou uma pessoa atrapalhada. E vocês já assistiram aquele filme Doutor Bugiganga? Acho que é esse o nome. Eu sou mais ou menos, tipo, ele que tem umas bugigangas assim que, né, deixa a pessoa um pouco atrapalhada. E aí quando eu colocava as coisas na no guichê, assim, pra apoiar, eu ia tirando as outras coisas e ia caindo dentro do guichê dele, e ele que era uma pessoa super séria, até deixou escapar uma risada e eu realmente me senti o doutor Bugiganga ali naquele momento. Eu não sabia se eu ria ou se eu ficava com vergonha, porque gente, não sejam assim, por favor. Por mais que eu tente ser organizada, assim, na hora de me portar, às vezes eu acabo sendo desastrada. Aí ele me liberou, beleza. E ele fez algumas perguntas que eu tive que pedir pra ele repetir, porque, gente, o sotaque era muito, assim, muito forte. Eu não sei de que região ele era, mas era um sotaque muito forte, assim, que eu nunca tinha escutado, então foi até um pouco difícil. Eu não tenho vergonha de pedir pra repetir, por favor, peçam pra repetir sempre que vocês não entenderem. Ok. Dali do aeroporto mesmo, eu peguei um trem para o centro de Londres e eu paguei aí 21 libras, um negócio que eu achei muito caro, extremamente caro, porque daí se você for converter, ok, eu não consigo converter agora na cabeça, mas eu vou colocar na tela o valor dado da conversão na cotação de hoje, que em agosto, de hoje, acho que 16 de agosto, e eu vou colocar na tela pra vocês. Absurdo. Na minha opinião, absurdo. Aí, ok, estava eu lá com minha mochila toda cansada, cheguei no hostel e fui atendida por um indiano. Ele me deu a senha da porta onde eu ia ficar, foca nisso, ele me deu as informações de onde eu ia
entrar e ficar, o meu quarto, minha cama, ok. Entrei e ele tinha me dado o quarto 301. Entrei, já me acomodei ali nas minhas coisas e a minha intenção era sair, comer e descansar para poder conhecer o Londres no dia seguinte que eu tinha um dia inteiro, e depois no outro dia eu tinha um voo para o Brasil. Eu saí, comprei algumas coisas e voltei. No que eu voltei tinha um homem lá, porque era um dormitório misto, e eu acho que ele meio que morava lá, pagava mensalmente pra ficar lá naquele hostel, porque ele já estava muito habituado. Eu estava só de cueca. Gente, eu levei um susto, eu simplesmente voltei, assim, pra fora, e eu fiquei esperando lá de fora. Eu acho que ele também deve ter levado um susto, não sei. Eu sei que a próxima pessoa que tinha pra chegar era um coreano. Ele chegou, falei pra ele o que que estava acontecendo, e ele entrou. Ele foi muito gentil, muito cavalheiro. Entrou, viu que o rapaz já tinha ido pra cama dele e tinha aquelas cortinas, certamente ele já tinha fechado as cortinas, e aí foi onde eu pude entrar e me acomodar. Foi quando eu fiz amizade com esse coreano e com um britânico, que também estava hospedado nesse mesmo quarto. Era um quarto onde só tinha meninos e eu de menina, o que nunca tinha me acontecido. Então e por isso foi uma experiência nova, assim, pra mim, que inicialmente eu fiquei apreensiva, mas depois eles se mostraram muito amigáveis. A gente conversou bastante, a gente brincou com eu falo acento, mas é o sotaque um dos outros. Foi uma coisa assim, sabe, estupendo de grandes amizades, assim, que a gente faz pra vida, porque eu tenho eles no nas minhas redes sociais até hoje. E aí no mesmo dia eu saí pra ir comer no KFC com esse coreano, meu cartão não estava sendo aceito, o dele foi, ele comprou, ele não queria comer antes que eu conseguisse pegar minha comida, ele estava com a comida dele ali, eu falei: "Cara, come, vai esfriar". Mas acho que a educação dele não deixou ele comer, mesmo eu falando que eu não me importava, até que eu fui tentando e consegui passar o outro cartão. E eu acho que eu já mencionei nos vídeos passados, acho que foi no vídeo da França, que eu tive problemas com os meus cartões, pra passar em questão de bicicleta, assim, pra contratar daquelas bicicletas públicas, sabe. Eu tive o mesmo problema em Londres, mas daí eu consegui passar um terceiro cartão que eu tinha e consegui fazer o pedido, e aí sim a gente pôde comer e conversar, e falar sobre os planos que a gente tinha para outro dia. E a gente marcou, a gente ia sair no outro dia pra fazer, um tour por Londres, porque era a primeira vez dele ali e a minha primeira vez na cidade conhecendo os pontos turísticos. E a gente foi no museu, a gente conheceu muita coisa, ou às vezes eu sabia algumas histórias das peças que tinham lá no museu, e às vezes ele sabia outras histórias, e foi tipo uma troca cultural muito grande, muito legal, e a gente não parava o tempo inteiro de falar que eles roubaram isso de tal lugar, roubaram piadas que a gente faz e que a gente sabe quando a gente estuda história, a gente gosta de fazer essa gracinha, assim, sabe. Depois disso a gente saiu pra comer, e aí ele me explicou como é que eles faziam na Coreia, que eles compartilhavam comida, e aí ele perguntou se ele queria se eu queria fazer isso com ele, tipo, ele pediu um prato, eu pedi outro e os 2 experimentavam dos 2 pratos. Eu achei isso muito legal. Acho que a gente faz isso aqui no Brasil também, porque às vezes quando eu compro uma pizza com a minha irmã de um sabor, a gente, né, a gente compartilha. E aí ele perguntou se eu me importava de fazer isso com ele, não me importei, porque a gente pôde experimentar fish and chips, e eu acho que era um frango coreano, Korean chicken, que a gente foi experimentar num pub que estava na frente do museu ali de Londres, do British Museum, não quero nem falar errado, do British Museum, e nisso experimentamos a culinária local, e depois disso a gente foi para o Christmas Market, que tinha no centro de Londres, perto da Tower Bridge. Tiramos foto na Tower Bridge, tiramos fotos no Big Ben, ali no parlamento, andamos muito, andamos um bocadão e no Christmas Market já era no final do dia, a gente queria escolher um prato, porque gastar em libra, tanto pra mim quanto pra ele, apesar que ele ganhava em euro, que trabalhava em um outro lugar da Europa, ainda era caro, custava caro, a gente escolheu e no final a gente escolheu um pão com salsicha, assim, que não era um salsicha, era tipo, era um salsichão, alguma coisa, parece aquele salsichão alemão, sabe. Não era bom, porque daí era só o pão e, sabe, foi frustrante, mas aí ele também me fez experimentar tteokbokki. Isso tudo em Londres, sabe. Quando eu falo sobre a culinária, que a culinária londrina, britânica, assim, não tem nada muito marcante, foram os fish and chips que a gente experimentou e depois disso não tinha muita coisa, sabe. A gente foi experimentando outras coisas. E aí ele pedia pra eu tirar as fotos dele, e eu pedia pra ele tirar as minhas fotos.
E ele sabia posar para as fotos, isso que eu achava muito legal. Eu fazia qualquer coisa, assim, pra tirar uma foto e ele gente, coreano tem, não sei, a pose já no porque já sabe como fazer aquela foto estética boa, sabe. Porque eu vejo algumas atrizes, até mesmo, anônimos, às vezes, que passam no meu feed do Instagram, são fotos super cleans, assim, e super legais. Eu não consigo fazer uma pose pra tirar uma foto dessa, particularmente. Se você consegue, parabéns pra você, porque eu não consigo. E aí eu fiz uma piada com ele, aí eu falei assim: "Você quis que eu viesse aqui pra eu tirar suas fotos, né?" Ele levou a sério, tadinho, ele falou: "Não, não, não, não era por isso, eu queria muito sua companhia mesmo." Aí começou a se explicar, até eu explicar o meu sarcasmo, explicar pra ele que eu estava brincando, aí ele me entendeu, mas sempre que eu fazia uma piada eu tinha que explicar. Daí ele me contou muito sobre a cidade dele e sobre o país dele. Eu contei sobre o meu país. Ele disse que gostava muito do Brasil, que as pessoas na Coreia gostavam muito do Brasil. Alô, dorameiras. E eu também vi umas matérias aí de dorama esses dias, que vocês fiquem ligadas, hein. Muito cuidado com o que vocês fazem na internet. E aí, pra fechar o dia com chave de ouro, a gente foi andar naqueles ônibus de 2 andares. A gente subiu para o segundo andar e vimos a cidade, assim, linda. Só que na hora de descer, o motorista saiu, arrancou, só que simplesmente ele brecou na hora que eu estava descendo, e eu fui pra frente. Ainda bem que tinha o corrimão e tinha não sei, uma parte, assim, de ferro, onde eu pude me apoiar. E ele ainda me segurou por trás, assim, porque eu poderia ter me esborrachado muito feio. E tinha umas senhoras britânicas lá me perguntando se eu estava bem, e eu achando muito fofo o sotaque delas, perguntando, eu já foi ótimo aquele dia, apesar da minha queda dentro daquele ônibus, que eu acho que nunca mais, se eu entrar num ônibus daquele, eu acho que eu não subo, gente, porque achei muito perigoso depois dessa queda, porque eu não esperava, de verdade. Além disso, quando a gente desceu do ônibus, o meu querido amigo, ele ia atravessando a rua sem olhar, porque lá é ao contrário, as mãos, as vias. E ele simplesmente não olhou. E o inglês, na hora, fugiu da minha cabeça, eu só gritei: "Cuidado!" E ele não me entendeu, e eu esqueci que ele não ia me entender, então eu tive que meter a mão nas costas dele e puxar na jaqueta dele, puxar, assim, como ele me puxou dentro do ônibus pra poder salvar a pele dele, porque estava vindo um carro bem na hora. Aí ele perguntou: "Mas que você disse, né?" Eu falei: "Cuidado", e ele: "Mas você pode repetir?" E aí ele fez eu repetir, ensinar a palavra pra ele, porque se eu me desesperasse de novo, ele ia entender que era uma palavra de alerta pra ele não fazer alguma coisa, só parar, sabe. Cada coisa que a gente passa é só pensa no perigo depois, né. Ai, pelo amor de Deus. E nisso tudo eu pensando se eu ia conseguir ver muita coisa, se eu ia conseguir aproveitar Londres até eu partir pra minha casa, porque eu ia chegar no dia 24, que eu ia sair no dia 23, ia chegar no dia 24. Aí nós voltamos para o hostel. No que voltamos para o hostel, a gente queria ainda ter ido no mercado, então a gente voltou, recarregou os celulares e a gente saiu pra rua de novo. Só que nisso que a gente ia sair pra rua, o hostel ele parecia um labirinto e as portas eram todas brancas. A gente desceu até o subsolo do hostel e eu abri uma porta de emergência que começou a disparar um alarme no hostel inteiro. E eu simplesmente não tive reação, a minha reação foi tampar meus ouvidos e começar a, sabe, tipo, ai, me desesperado. E esse coreano estava junto comigo, ele começou a rir da minha cara e começou a me imitar depois, sabe. Aí veio aquele indiano que tinha passado o número do meu quarto, ele veio muito bravo, gente, ele veio e desligou o alarme, que veio sem graça na hora, eu falei: "Gente, desculpa moço, foi muito sem querer." Nossa, gente, muito sem graça, de verdade. Aí ele desligou o alarme e a gente foi ao mercado. Quando a gente voltou, o alarme tinha sido disparado de novo por outra pessoa, então eu acho que isso era uma coisa muito recorrente, acho que por essa razão o indiano estava bravo, porque isso acontecia toda hora. Aí tudo bem, e aí a gente foi dormir, no outro dia eu tinha que pegar o voo para o Brasil. No outro dia de manhã, eu arrumei as minhas malas, estava tudo certinho, tudo organizado pra eu sair, e eu fui fazer o check-out. No que eu fui fazer o check-out, eu falei o meu nome pra atendente, era uma outra moça, também indiana, e ela perguntou o número do meu quarto. Além do meu nome, eu falei o número do quarto e ela me corrigiu umas 3 vezes. Ela falou: "Não era esse quarto, era o 303. Lembra que eu falei que era o 301 pra vocês? Era o 303, que era um dormitório feminino. Então eu fiquei no quarto errado." Mas me trouxe boas experiências e me trouxe bons amigos que às vezes é só pra ser, sabe. Então eu nem discuti com a mulher, nem falei nada pra ela, assim, no momento. Eu fiquei meio
"Caramba, como é que vocês passam o quarto errado?" E se tivesse acontecido alguma coisa, sabe, alguma coisa de errado, não sei. Mas daí depois passou, eu nem falei nada pra ela, só deixei, sabe. E aí os meninos desceram, porque o coreano também ia fazer o check-out dele pra ir pra Paris, que ele ia passar o Natal dele em Paris. E o britânico, ele ia pra casa da família dele do norte do Reino Unido, acho que no norte da Inglaterra mesmo. E aí eu contei pra eles que eu estava no quarto errado, que aquele não era meu quarto. Ele: "Caramba, que bom que você errou de quarto, porque assim a gente pode se conhecer", e eu também ri, a gente tirou foto, ficamos muito felizes juntos. E aí eu me despedi deles e fui para o aeroporto. Lá eu passei umas 5 horas, porque eu estava morrendo de medo de perder o voo, de chegar atrasada, alguma coisa do tipo, porque eu queria muito voltar pra casa, porque eu já estava exausta a essa altura do campeonato. Eu não tive muitas complicações esse primeiro voo, porque eu tinha uma escala na Suíça, em Zurique, pra ir para o Brasil, então eu tinha que pegar 2 voos. Eu peguei um pra Zurique e depois um de Zurique, não, minto, eu tive 2 escalas, 2 escalas. As escalas eram uma de Londres pra Zurique, uma de Zurique pra França, pra Paris, e de Paris para o Brasil. Nessa primeira eu não tive muitos percalços, não tive muitas complicações. O que que aconteceu foi um voo forçado que eu tive em Zurique e que me fez passar mal. Tinha um brasileiro lá que viu meu passaporte, começou a conversar comigo. Nisso a gente estava conversando e eu na hora do voo forçado, eu estava virada pra esse lado, comecei a passar mal. E aí eu falei pra ele que eu ia pra hospedagem, que eu ia, ele foi pra dele, e acabou que a gente tinha o mesmo voo pra França e depois para o Brasil. E então foi pra minha hospedagem. Eu peguei um trem em Zurique pra poder ir para o hotel que eu ia ficar, e eu já contei aqui, tem um shorts contando a história do homem que eu encontrei no beco em Zurique de noite, que tá no short, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá a história resumida, recomendo super. Foi tenso aquele momento, mas também era Natal, então todas as ruas de Zurique estavam decoradas e iluminadas de noite. E eu com meu aquele limão enferrujado pedindo informação para as pessoas, para saber como chegava nos lugares, porque eu ainda continuava sem internet desde Verona, que tinha acabado a minha internet lá, eu não conseguia usar o mapa direito. E eu fui pra conseguir chegar na minha hospedagem, passei a noite em claro, porque onde eu fiquei eu acho que era um lugar de festa, sabe, onde tinham baladas, essas coisas assim, então fui a noite inteira, desde desde que eu cheguei até de manhã cedo, quando eu tinha que sair pra ir para o aeroporto, tinha festa e tinham pessoas na rua conversando e eu conseguia ouvir, mesmo que o hotel fosse alto e fosse tudo mais lacradinho, eu conseguia ouvir as festas na rua. E mesmo assim, eu sei que era de noite, de madrugada, mas aí eu decidi sair, fui na feirinha, estava tendo festinha de Natal, fui na festinha de Natal, tomei uma cerveja, eu nem tomo cerveja, mas tinha que viver o momento, experimentar o que estava acontecendo ali, pedi uma cerveja, comprei comida no mercado, frango suíço é mais caro que a libra. Eu acho que hoje, não sei se hoje tá mais caro que a libra, mas na época estava mais caro que a libra. Então, foi muito caro o hotel que eu escolhi por uma noite, sabe, na concepção em comparação com os hostels que eu fiquei e os lugares que eu decidi ficar, esse sim foi mais caro. E a Suíça sim, ela é cara como dizem, mas eu acho que pra turistar, assim, alguns dias, fica aqui ó com Londres, fica lado a lado com Londres. Passei uma noite em Zurique, o que me fez querer voltar pra conhecer mais a cidade, porque pareceu ser uma cidade muito bonita, uma cidade muito legal, agradável, e eu sei que tem muitas coisas lá que eu não vi, que eu não aproveitei. Não dá pra você aproveitar uma coisa assim em pouco tempo, numa escala que você faz num lugar, sabe. Então, eu acho que Zurique, Genebra, a Suíça, eu voltaria pra conhecer. Naquela noite eu nem dormi, eu simplesmente tomei um banho, arrumei o meu cabelo que eu não tinha arrumado, de Londres, quando eu saí de Londres pra Suíça, meu cabelo estava bem bagunçado e eu tinha que chegar para o Natal já meio que quase pronta, sabe. Então eu tomei um banho, arrumei meu cabelo, depois que eu passei ele no centro do festival de Natal que estava tendo em Zurique, e começou novamente a minha saga voltando para o aeroporto com aquela mochila pesada e com a bolsa pesada, e com a mala pesada que eu estava arrastando pra lá e pra cá. E vocês lembram daquele brasileiro que eu falei que eu encontrei? Então, a gente pegou o primeiro voo juntos de novo, não lembro se a poltrona foi próxima, mas eu acho que até foi. E aí ele me chamou pra lanchar quando a gente chegou,
em Paris, porque a gente não tinha tomado café em Zurique, que o voo tinha sido muito cedo. E eu tinha esquecido completamente da imigração. "Vamos comer", e eu lá ele lá de boa, eu de boa comendo. E ele: "Vamos, tem que passar, vamos que falta meia hora pra gente embarcar". Aí eu falei: "Bora". E aí nós fomos. Quando eu fui ver, tinha uma fila enorme da imigração, mas tão grande, que eu me desesperei na hora. E eu vi que ele também se desesperou, porque eu olhava pra cara dele, assim, ele estava muito sério, falando: "Calma, vamos ver o que que a gente vai fazer", e estava em cima da hora pra gente pegar o voo. E aí eu olhei em volta. Quando eu olhei em volta, eu vi que tinha uma bandeira do Brasil do outro lado. Tinha a imigração de um lado e tinha a bandeira do Brasil com a bandeira da Europa de outro lado. E aí eu pedi informação. Ele não falava francês, mas eu falava, então eu pedi informação pra atendente que estava redirecionando os passaportes ali no lugar. Eu falei assim: "Passaporte brasileiro", e aí falei que nós 2 éramos brasileiros. Perguntei sobre o passaporte brasileiro e sobre aquela entrada. E ela perguntou se os nossos 2 passaportes eram brasileiros e se sim, a gente poderia passar por ali. O que que seria o por ali? Seria só colocar na maquininha, igual o passaporte europeu, e passar. Então a gente não teve que passar por aquela fila enorme que me daria ali umas 2 horas de imigração, sabe. E eu teria perdido o voo, se não fosse isso. Quando a gente passou, eu sei que eu peguei a minha mochila e a minha mala e eu saí correndo pelo aeroporto em disparada. E ele: "Não, calma, calma, vai dar tudo certo". Gente, não, se eu perdesse o voo, eu ia ficar muito frustrada, mas muito frustrada mesmo, porque não ia ter como eu recorrer de outra forma, sabe. E eu ia passar o Natal longe da minha família, eu estava naquela corrida pra chegar a tempo. E aí quando eu finalmente cheguei na fila porque eu ia voltar de Latam, quando eu cheguei na fila da Latam, o voo estava atrasado. E ele: "Ai, tá vendo o que que aconteceu? Você não precisava correr". Gente, eu precisava correr, e se não tivesse, não tinha como saber se estava atrasado ou não. Se eu não tivesse corrido, eu poderia ter perdido o voo, perdido a hora da entrada, sabe, não sei o que poderia ter acontecido. Então eu sempre digo pra todo mundo: "É melhor prevenir do que remediar". Então corram, eu recomendo que corram. É melhor do que você perder o seu voo. E aí teve lá o voo de 11 horas de volta pra casa, cheguei aqui, eram 8 da noite do dia 24, eu super cansada, mas finalmente teve a festa de Natal, a véspera de Natal para o dia 25, né, que é de fato o Natal, e eu consegui passar de volta com a minha família, eu estava exausta, aquelas bolsas assim no meu olho. Mas daí quando você chega em casa e sente aquela diferença de ambiente, é surreal, porque você pensa: "Caramba, eu tô em casa de volta, sabe, eu tô com a minha família de volta, eu não sabia que eu estava com tanta saudade assim". E foi uma experiência engrandecedora em todos os pontos, assim, que vocês podem imaginar. Pra mim, para o meu interior, para o meu crescimento pessoal, foi realmente uma coisa assim que me abriu horizontes, me abriu o olhar para novas coisas e para novas possibilidades, que hoje eu tenho muita coragem de enfrentar mais o mundo do que eu teria antes desse mochilão que eu fiz na minha vida, sabe. Então acho que a lição que eu trago de tudo isso é realmente vai, faça, tente, experimente, não deixe passar a oportunidade, sabe. São coisas que você vai levar para o resto da sua vida, memórias, sabe, memórias que vão ficar e ninguém vai poder tirar isso de você. Então eu incentivo, quem tiver sonho, se planeja, eu espero que você tenha oportunidade. Eu sei que, muitas vezes o cenário que a gente tá, os ganhos financeiras às vezes não permitem, mas eu espero, eu desejo que, se você tem esse sonho, você realize isso um dia e seja muito feliz e faça amizades e tenha grandes aprendizados, assim como eu tive. Se você chegou até aqui, muito obrigada por você acompanhar essa série de vídeos, assim, que foi a primeira série de vídeos que eu fiz no canal. Muito obrigada por ter maratonado tudo e chegado até aqui. Comenta aí se você assistiu todos os vídeos e eu espero que você continue aqui comigo para assistir os próximos vídeos que eu tenho para postar nesse canal. Então, um beijo e até a próxima.